Bom dia, meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos a esse nosso encontro de Direito Processual Civil. Encontro esse que nós vamos começar a concluir a nossa ementa do semestre. Ementa essa que englobou todas as fases iniciais do processo de conhecimento do procedimento ordinário. Falamos da fase postulatória, falamos da fase saneadora e estamos falando da fase probatória do processo de conhecimento. Somente para nós lembrarmos nosso último encontro, lembro os senhores que nós estamos falando talvez daquela prova mais interessante que existe no âmbito do direito processual civil, que é a prova testemunhal, que é aquela prova que vem ao mundo dos autos por intermédio do relato de uma situação, de um acontecimento que esteja na mente do ser humano. Sim, o que vai diferenciar a prova testemunhal da prova pericial, da prova documental, vai ser exatamente essa observação. Qual? Toda vez que for algo que estiver na mente do ser humano que vem em juízo para prestar as suas declarações, trazer aos autos os fatos que ele tem conhecimento, estamos diante da famosa prova testemunhal, como nós já falamos na aula passada, tá certo? Fala-se, inclusive, que ela é a mais antigo meio de prova, porque as relações jurídicas sempre aconteceram, né? Basta você olhar, por exemplo, na Bíblia, você vai ver várias passagens de negociações, basta você olhar, por exemplo, no direito romano, ou seja, sem dúvida alguma, a prova testemunhal é um meio de prova extremamente importante e contundente no âmbito do direito brasileiro. Oportuno gizar para os senhores que há uma certa maldade com a prova testemunhal, já que alguns a chamam de prostituta das provas. Nós estamos vendo no decorrer das nossas aulas que esse estigma deve ser afastado, sobretudo pelo fato de que hoje, ou seja, na aula de hoje, vamos aprender como se dará a produção da prova testemunhal e como faremos para tirar do mundo do processo aquelas pessoas que possam contaminar o processo com eventuais observações, digamos que equivocadas, errôneas e também, por que não dizer, de má fé, não é verdade? Bom, uma observação muito importante para nós aqui no âmbito do início da nossa prova, da nossa aula de hoje, é que essa prova testemunhal ela vai passar especificamente, no nosso caso aqui, pelo crivo do Poder Judiciário. Ela é trazida aos autos exatamente para poder elucidar o juiz de algum fato, de algum acontecimento que ele ainda tenha algum tipo de dúvida. De acordo com o artigo 442 do Código de Processo Civil, ela vai ser sempre admitida, obviamente não dispondo a lei de modo contrário. E quando que a lei vai dispor de modo contrário? Bom, um exemplo clássico vai ser naquelas situações envolvendo direitos reais imobiliários. Não adianta eu confessar que sou proprietário de um bem imóvel. A essência do ato, a substância do ato exige que seja por intermédio de escritura ou registro público. Então é nesse sentido que o artigo 442 fala para a gente a respeito dessa admissibilidade da prova testemunhal. Importante também chamar a atenção dos senhores nesse início que a prova, melhor dizendo, o juiz é o destinatário da prova. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer para os senhores e para as senhoras que o juiz tem a faculdade de deferir ou indeferir a oitiva da prova testemunhal. Embora a prova seja um direito subjetivo da parte, ou seja, a parte tem o direito de fazer a prova, o juiz, na qualidade de presidente da causa e investido do poder jurisdicional para pôr fim a um caso concreto, o juiz vai sim ter essa premissa de poder eventualmente não deferir a realização de uma prova. Obviamente, se o juiz indeferir a realização de uma prova, tornar-se-á necessário que ele justifique, ou seja, o livre convencimento motivado. E ainda nesse contexto inicial, num primeiro momento, nós vimos que todas as pessoas podem ser testemunhas. Todas, exceto os incapazes, os impedidos e os suspeitos. Só para lembrar, né, a gente fala em testemunha suspeita, uma questão de caráter subjetivo. Nós falamos de testemunha impedida, uma testemunha de caráter objetivo. Então, por exemplo, o irmão da parte não pode ser testemunha impedida. Já o suspeito é aquele, por exemplo, que for amigo íntimo da parte. E por fim nós temos os incapazes.
Lembrando que essa turma pode ser ouvida na qualidade de informante. Sim, porque aqui começa a premissa interessante. Toda vez que a testemunha comparecer em juízo para prestar o seu depoimento, o juiz deve fazer o que chamamos de compromisso. Sim, o juiz deve compromissar a testemunha. Tanto é que o juiz, lá no artigo 458, fala que a testemunha prestará o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado. Bom, só podem ser compromissadas, ou seja, só podem ter valor probatório, digamos que materialmente falando, as testemunhas que não sejam, que repito, que não sejam impedidas, suspeitas ou eventualmente incapazes. Lembrando mais uma vez que quando o juiz entender por bem ouvir essa turma, ele vai ouvir não na qualidade de testemunha compromissada, mas na qualidade de testemunha o quê? Informante. Toda vez que a gente falar que ela vai ser ouvida como informante é porque ela não foi compromissada, ou seja, ela não foi, digamos que, advertida sobre o compromisso de dizer a verdade. Tanto é que só vai cometer o crime de falso testemunho, aquela testemunha que hipoteticamente tiver sido compromissada. Se a testemunha foi compromissada e não dizer a verdade ou omitir na verdade, ela comete o crime de falso testemunho. Se ela for uma informante, isso não vai acontecer. Pois bem, como a gente tem falado então, a testemunha tem que trazer aos autos o conhecimento do que ela sabe. E aqui reside para nós uma situação muito interessante, que é a questão relacionada ao momento em que a testemunha vai ser ouvida, vai ser apresentada. Desde já, eu chamo a atenção para os senhores que aqui no âmbito do direito brasileiro não vai acontecer aquilo que a gente vê muito lá no direito norte-americano, né? As pessoas estão lá numa sala de audiência, de repente o juiz vira para o advogado e fala: quem que você quer ouvir como testemunha? Aí o advogado fala: quero ouvir como testemunha pessoa X. Aí na hora que entra aquela testemunha, aquele choque, ninguém sabia que aquela testemunha ia ser ouvida. No nosso caso, isso não vai acontecer. Por quê? Porque a testemunha deverá ser arrolada previamente. Sim, aqui está uma particularidade. A testemunha deverá ser arrolada previamente. E qual seria o momento para eu arrolar a testemunha? Bom, o momento para eu arrolar a testemunha vai ser lá no despacho saneador, ou melhor dizendo, no despacho de organização e saneamento do processo. Sim, de acordo com o artigo 357 do Código de Processo Civil, a produção da prova testemunhal vai estar condicionada ao prévio, repito, à prévia apresentação do rol de testemunhas. O que é o rol de testemunhas? A relação das testemunhas. Então, nunca inferior ao prazo de 15 dias, o juiz vai, aliás, nunca superior, melhor dizendo, ao prazo de 15 dias, o juiz vai determinar que as partes apresentem o rol de testemunhas. Então, observem que o juiz, ao realizar o despacho saneador, ele vai deferir o prazo para que as partes possam apresentar o rol das suas testemunhas. Rafael, o que acontece se esse rol de testemunhas não for apresentado no prazo fixado pelo juiz? Senhoras e senhores, lamento aos senhores, mas se isso acontecer, estaremos diante da preclusão da prova testemunhal para aquela parte. Lembre-se que o juiz está sempre em busca da verdade real, a verdade é uma só, mas, lamentavelmente, nós sabemos que o juiz está adstrito ao que está nos autos. Ou seja, se a parte não apresentou o rol de testemunhas no prazo oportuno, o seu direito de produzir aquela prova testemunhal estará precluso e não será produzido aquela prova. Lembre-se mais uma vez que as testemunhas serão arroladas previamente. Rafael, por que as testemunhas têm que ser arroladas previamente? Bom, exatamente para permitir que os envolvidos do processo, ao irem para a audiência de instrução e julgamento, já tenham conhecimento prévio de quem serão as pessoas que vão estar depondo. Quer dizer então que eu tenho o direito de saber quem são as testemunhas que vão na audiência? Sim. Antes da audiência, as partes já têm que saber quem são as testemunhas. Observe então que o juiz vai determinar a realização da audiência de instrução e julgamento
mas vai deferir um prazo para que você apresente o rol. E é interessante porque o artigo 450 do Código de Processo Civil fala que as testemunhas devem sempre ser o quê? Devidamente qualificadas. Então você tem que apresentar o nome da testemunha, profissão, estado civil, idade, CPF, identidade, endereço e local de trabalho. Observem bem, isso é para permitir que eu saiba quem é a testemunha, porque nós vamos observar um pouquinho mais à frente na aula de hoje que é através dessa identificação que eu vou poder tirar do mundo do processo aquela testemunha que eventualmente possa vir em juízo mentir, vamos colocar assim. Agora, cuidado, porque uma vez apresentado o rol de testemunhas, você só pode substituir aquela testemunha se a testemunha falecer, se a testemunha por alguma enfermidade não puder depor ou se eventualmente tiver mudado de residência ou local de trabalho e não for encontrada, tá certo? Interessante que as testemunhas devem ser ouvidas em juízo em audiência de instrução e julgamento. E com a pandemia nós tivemos um avanço muito grande no âmbito do direito processual civil e sabemos que as testemunhas podem sim ser ouvidas hoje, inclusive por intermédio de videoconferência, ou seja, por intermédio online. Hoje nós temos aplicativos interessantes como o próprio Cisco Webex, nós temos o Meet, temos o Zoom, o próprio WhatsApp, ou seja, a videoconferência pode ser realizada sem problema nenhum, tanto é que a lei obriga, lá no artigo 453, parágrafo 2º, que os juízes e tribunais tenham equipamentos para tal. Observem mais uma vez que as testemunhas devem ser ouvidas na sede do juízo, tá certo? E, hipoteticamente, aquelas testemunhas que a gente chama de testemunhas deferidas, que são as do artigo 454, podem ser ouvidas em sua residência ou local de trabalho. São elas o presidente da República, o ministro de Estado e mais aqueles outros previstos no artigo 454. Observação e novidade para a figura do prefeito, né? Que vai ser ouvido em sua casa quando for testemunha. O objetivo desse dispositivo legal, ou seja, a mens legis, reside especificamente no fato de que essas pessoas, ou seja, prefeito, desembargadores, presidente da República, estão agindo com a coisa pública. Ou seja, como eles são pessoas que vão direcionar a coletividade, não seria interessante eles saírem lá do local de trabalho deles para virem prestar depoimento para o juiz. Então, eles vão ser ouvidos em suas residências, conforme previsão do artigo 454 do Código de Processo Civil. Uma grande novidade na lei que veio à tona com a reforma do Código de Processo Civil é que essas testemunhas devem comparecer em juízo. Mas a questão é, você tem duas hipóteses. Ou você se compromete a levar a testemunha, ou você intima a testemunha para comparecer em juízo. Observem bem, se você se comprometer a levar a testemunha e a testemunha não vai, subentende-se que você abriu mão de ouvir a testemunha. Olha que interessante, que grave. Se você se comprometeu a levar a testemunha e a testemunha não vai, subentende que você abriu mão da testemunha. Agora, se você intimar previamente a testemunha, e o detalhe, né? A intimação vai ser realizada pelo advogado, né? Manda um telegrama, por exemplo, manda uma carta com a R, ou então vai lá na testemunha e pega a assinatura dela. Se a testemunha foi intimada previamente pelo advogado, ou, no caso daquelas testemunhas que for servidor público, por exemplo, que a intimação será por intermédio de oficial de justiça, se essa testemunha previamente intimada não comparece em juízo para prestar o seu depoimento, vocês já devem ter ouvido falar disso, o juiz vai determinar a chamada condução coercitiva, ou seja, a condução debaixo de vara. Sim, sim. Se você eventualmente intimar a testemunha ou pedir ao juiz para intimar, nos casos do parágrafo 4º do artigo 455, e a testemunha não comparece em juízo, meu amigo, o que acontece? Você estará diante da possibilidade não, de real situação de mandar buscar aquela testemunha, que é o que chamamos de testemunha debaixo de vara. Então o artigo 455 fala que testemunha rolada pela parte deverá ser intimada ou informada previamente pelo advogado de quem a tem indicado, do dia e hora, lugar da audiência designada.
dispensando-se a intimação judicial. Obviamente, você pode requerer a intimação judicial quando for frustrada essa intimação pessoal pela parte do advogado, quando for provado essa necessidade ou quando figurar no rol de testemunha servidor público militar, que nessa situação será requisitado e não intimado perante a sua autoridade, perante seu superior. Então observem bem, se eu quero ouvir como testemunho um policial militar, eu vou requisitar o comando da Polícia Militar que ele venha nessa audiência no dia. Se eu quiser ouvir, por exemplo, o servidor da Prefeitura Municipal, eu vou requisitar o prefeito a presença dele. Mas a regra no Brasil hoje é que cabe ao advogado intimar a testemunha. Repito, intimado, seja pelo advogado, seja pelo juiz, a testemunha não comparece, teremos a possibilidade da condução coercitiva, que é a chamada condução debaixo de vara. Tá certo? Onde está isso? Está no artigo 455, parágrafo 5º. A testemunha que intimada deixar de comparecer sem motivo justificado será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento. Observem bem que, se o juiz gastou para que a testemunha seja conduzida, por exemplo, vamos até ser um pouco mais extremos, a gasolina da viatura da polícia que buscou essa testemunha pode eventualmente vir a ser, digamos que, culpabilizada, não seria essa palavra, né? Poderá ser condenada ao pagamento das custas com essa despesa dela comparecer, tá certo? Tomo muito cuidado com isso aí, porque é uma situação bem séria. Repetindo, testemunhas devem ser previamente arroladas e no prazo fixado pelo juiz e devem comparecer em juízo para prestar o seu depoimento, porque se a testemunha não comparecer, ela pode ser conduzida debaixo de vara, exceto se você ficou de levar e não compareceu. Eu já vi muitas vezes aqui na minha vida profissional, alguns advogados, algumas partes, se comprometerem a levar a testemunha. No dia marcado, a testemunha não vai. Bom, se a testemunha não vai e você se comprometeu a levá-la, subentende você abriu mão de levar aquela testemunha. Então eu já vi casos aqui, por exemplo, eu ligo para a testemunha. Ô testemunha, dá para você comparecer na audiência no dia tal? Ah, dá sim. Na véspera eu vou ligar. Aqui, você vai na audiência amanhã? Ih, estou viajando. Meu amigo, já era, né? Por quê? Porque é preclusivo o prazo para comparecimento daquela testemunha. Tá certo? Então vamos supor, marcou a audiência dia 10 de julho. Avisei para a testemunha hoje. No dia anterior aqui, amanhã você vai lá? Ah, não vou poder porque eu estou ocupado. Você pode substituir a testemunha? Não, não pode. Tá certo? Agora, o mais interessante para nós aqui vai residir, senhoras e senhores, na regra do artigo 457 do Código de Processo Civil. Deixa eu ver aqui. Bom, o que me diz o artigo 457 do Código de Processo Civil? Esse talvez seja o artigo mais importante do nosso dia. Por que isso? Olha só. Primeiro, as testemunhas serão ouvidas separadas e sucessivamente. Primeiro as do autor, depois as do réu. O juiz deverá tomar o cuidado, inclusive, que uma testemunha não veja o depoimento da outra e não tenha contato com a outra nesse intervalo. Aliás, esse é um dos grandes problemas que nós estamos tendo agora no âmbito dos processos digitais, né? As testemunhas são ouvidas geralmente em suas casas, em escritórios de advocacia. Então vocês têm que ficarem bem espertos na qualidade de advogado, senão está havendo uma fraude na oitiva dessas testemunhas. Porque o artigo 456, melhor dizendo, 456, é bem claro que o juiz vai inquirir as testemunhas separada e sucessivamente. Primeiro a do autor, depois as do réu. Correto? E vai providenciar que uma não ouça o depoimento da outra. Mas observem bem, como falamos minutos atrás, as testemunhas deverão ser compromissadas. Pois bem, chegamos à audiência de instrução de julgamento. Você já sabe quem é a testemunha que vai ser ouvida. O juiz inicia a audiência da seguinte maneira. Senhora testemunha, boa tarde. Qual o seu nome? Qual o seu endereço? Qual a sua identificação? A senhora tem interesse na causa? A testemunha vira, não. A senhora está torcendo para alguém ganhar o processo? Não. Então a senhora está compromissada de que falar em juízo, mentir em juízo é crime. Razão pela qual, se a senhora eventualmente mentir, a senhora poderá ser processada. Se nesse momento você, advogado, perceber que aquela testemunha é impedida, suspeita ou incapaz, mesmo ela tendo admitido que não é, você vai pedir a palavra ao juiz
e vai fazer o que chamamos de contraditar a testemunha. Senhoras e senhores, o que vem a ser a contradita da testemunha? Contraditar a testemunha é você avisar para o juiz que aquela testemunha, embora tenha falado que não tem interesse na causa, mas ela é sim impedida, suspeita ou incapaz. Então observem a importância do rol prévio das testemunhas. Então vamos lá. Arrolou como testemunha lá o professor Rodrigo Aloy. Bom, é um processo que você está movendo, por exemplo, contra o professor Rafael Nascimento. Bom, você já sabe que o professor Aloy e o professor Rafael Nascimento são amigos. Lá no dia da audiência, o Aloy fala que não tem interesse na causa. O que você vai fazer, excelência? Pela ordem. Eu gostaria de contraditar a testemunha Aloy, porque ele é amigo íntimo do réu Rafael Nascimento. O juiz vai virar para você e falar assim, você tem como provar? Sim, porque se eu contraditar a testemunha, eu tenho que provar. Você vira e fala, tem como provar aqui, ó. Aqui a foto no Instagram dos dois jantando junto. Ah, sim. Quando você alega a contradita, você tem que provar que aquela testemunha é impedida, suspeita ou incapaz. Tanto é que toda audiência de instrução de julgamento que eu tenho, previamente, eu pego o nome das testemunhas, olho no Instagram, olho no Facebook, chamo a parte aqui para conversar comigo, e geralmente a gente sempre encontra um vínculo daquela pessoa, daquela testemunha com a parte, razão pela qual eu posso contraditá-lo. Já tive casos aqui que as 3 testemunhas apresentadas pela parte eu consegui contraditar. E o contraditar é tirar aquela testemunha, digamos que contaminada do processo, não abre a possibilidade de substituição da testemunha. Por isso que você, na qualidade de advogado, ao arrolar uma testemunha, tenha muito cuidado com quem você vai arrolar. Porque dependendo de quem você arrolar, e essa testemunha for suspeita, declarada suspeita ou impedida, você não pode substituir. E vai trazer para o seu cliente o quê? A eventual impossibilidade de oitiva de outras testemunhas. Então, como eu falei no começo da aula de hoje, o momento mais importante da prova testemunhal é esse que eu trouxe para vocês agora. A chamada contradita prevista no artigo 457. Por quê? Porque se eu provar os fatos que eu referi lá da contradita, o juiz vai dispensar a testemunha. Ou, hipoteticamente, ouvi-la como informante, mas fato é que vai dispensar. Então, observem bem a gravidade do problema. E olha que interessante todo esse arcabouço que o Código de Processo Civil criou para nós. Ele criou para nós o que é a necessidade de, previamente, você saber quem é a testemunha, para que, quando da audiência, você possa o quê? Contraditá-la. Então você vê que o trabalho do advogado não está só no mundo do processo, está também extra-processo. Você tem a obrigação de identificar quem é a testemunha, qual o grau de parentesco dela, se eventualmente assim o tiver. Você tem que saber por que essa testemunha está lá, né? Então hoje Facebook, Instagram, próprio Google são ferramentas muito interessantes para você observar se aquela testemunha é impedida ou não, se é suspeita ou não, ou até mesmo se é incapaz, para você poder fazer a chamada contradita. Inclusive eu posso levar testemunhas para comprovar a minha contradita. Posso levar até 3 testemunhas para provar a minha contradita. Obviamente que o juiz vai advertir a testemunha, mas pode ser que a testemunha fale mentira. Então, a razão pela qual surgiu para você a contradita, correto? Agora, se não for o caso de contradita da testemunha, aí o juiz vai tomar o depoimento daquela testemunha. E aqui uma novidade, que as perguntas hoje às testemunhas são formuladas diretamente pelo advogado à testemunha. Eu, advogado, pergunto direto à testemunha. O advogado réu pergunta diretamente à testemunha. E é interessante que o juiz pode fazer a inquirição da testemunha tanto antes quanto depois. Mas fato é que, se eu, o advogado, quiser fazer algumas perguntas, eu vou fazer diretamente àquela testemunha e não mais como aconteceu em 2016, que eu direcionava a pergunta para o juiz perguntava para a testemunha. Lembrando que as testemunhas devem ser tratadas com urbanidade e não deve ser deferido perguntas ou eventuais situações impertinentes, vexatórias ou capiciosas, tá certo? Se o juiz indeferir sua pergunta, obviamente vai constar de ata o indeferimento, tá certo? Outra observação é que, se eventualmente o juiz, após a oitiva das testemunhas, tá certo?
entender que surgiu alguma testemunha referida ou de referência, ele pode determinar a oitiva daquela testemunha. Mas surge para nós aqui uma figura interessante que é a chamada acareação. O que vem a ser a acareação, meus amigos e minhas amigas? É exatamente a possibilidade de o juiz eventualmente chamar aquelas testemunhas, verificando que está totalmente divergente o depoimento, e colocar as duas para serem ouvidas para esclarecer a divergência. É um confronto pessoal numa só audiência das pessoas que prestaram depoimentos contraditórios. Observe que a acareação ela pode existir entre parte e testemunha, entre testemunha e testemunha, mas jamais entre duas partes. Sim, eu posso ter a acareação de uma parte com uma testemunha, duas testemunhas, mas jamais entre partes, tá bom? Essa acareação. E por fim, lembre-se, o ato de prestar o testemunho é considerado como um serviço público, razão pela qual aquela testemunha que estiver sujeita ao regime da legislação trabalhista que compareceu à audiência não pode sofrer qualquer tipo de perda de salário nem desconto. E por fim, lembre-se, uma coisa bem interessante, né? A testemunha pode, ao final do processo, solicitar ao juiz que seja fixado para ela o quê? O pagamento das despesas que ela teve com o comparecimento em audiência. Sim, a testemunha tem o direito de pedir o quê? Que sejam fixados os seus honorários, não é verdade? Então, bastante cuidado com isso. Bom, senhoras e senhores, a respeito de prova testemunhal, que era o que tínhamos para falar. Peço muita atenção para os senhores com o prazo para apresentar o rol de testemunhas e, sobretudo, a questão da contradita. Por quê? Porque no âmbito da produção da prova testemunhal, esse é o ponto mais interessante para nós aqui quando falamos em prova testemunhal. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Estou à disposição para questionamento. Tenham um ótimo dia. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.